Amém? Abra a Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, aliás, capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amém. Vocês encontraram? Então vamos ler. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Esse aqui eu poderia dizer que esse texto da Bíblia, o evangelho segundo escreveu São Marcos, essa frase de Jesus seria o texto base do nosso culto do crescimento nas terças-feiras. Nós vamos experimentar algumas coisas de Deus na nossa vida, de crescimento, que tem tudo a ver com o nosso culto de terça-feira aqui, no culto do crescimento. Talvez alguém não entendeu ainda o que esse culto significa, talvez alguém não entendeu ainda as palavras e o que significa esse culto, e se todo mundo entendesse o que significa esse culto estaria cheio de pessoas, porque é o culto do crescimento, é o culto onde a gente aprende como crescer, porque nós igreja, a igreja de Jesus, a igreja está acostumada, se acostumou, desde muito tempo, ele é bravo, desde muito tempo, a igreja se acostumou. Eu não sei na verdade se de muito tempo, talvez de um tempo para cá. Eu converso com meu pai às vezes, como vocês sabem, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, não é? Ele resiste, ô César, ele tem a tua idade mais ou menos, ele resiste em vir aqui, ele fala porque as paredes são pretas, né? Só que agora, vocês viram que a minha irmã é prima, né? Na verdade é minha prima, mas como os pais dela faleceram, elas são praticamente filhas, ela, a irmã dela e o outro irmão dela, são filhas do meu pai e da minha mãe praticamente, né? Já faz aí uns 6 anos que elas estão lá em casa, frequentam lá em casa como, né? A filha de uma delas chama o meu pai de vô, então são filhas, né? Então ela está grávida de gêmeos, né? E diz que vai apresentar aqui, porque vem pouco, mas é membro daqui, diz ela, né? Ela está vendo a live lá, ela vem pouco, mas ela é membro daqui. Ela está no grupo até das mulheres, ela está aí, parece. Não é? Ela está grávida de gêmeos. E ela vai apresentar aqui, diz ela. Daí ele vai ser obrigado a vir. Na apresentação do neto, não vem não? É pecado. Então vai ser obrigado a vir. Ele disse para eu pintar a parede de branco. Eu falei, não vou, eu não vou, vai do jeito que está. Vai ter que vir aqui cultuar na parede preta. Mas, como eu falei para vocês, ele é pastor, então desde, só cuidado aí para não, eu lembro quando eu era pequeno, 5 anos de idade, ele era pastor numa igreja na Piratini, lá, Assembleia de Deus da Piratini, eu tinha 5 anos de idade, 4 para 5, eu lembro até hoje, com 5 anos de idade, eu evangelizando a Piratini com meu pai, domingo de tarde, folhetim de evangelização. Eu com 5 anos, eu lembro que eu já acelerado como de costume, corria na frente dos outros para entregar folheto na frente dos outros, né? Eu lembro disso como se fosse ontem, domingo de tarde. A gente entregava, meu pai não tinha carro, meu pai tinha bicicleta, uma barra circular. Você conhece barra circular, não? Barra circular, não tinha nem moto, nem motinho, nem uma, como é que é o nome que você chama, a 125 lá, nem isso tinha, cabritinha, né? Não é? Nem isso tinha. Era uma bicicleta barra circular. Minha mãe com o filho recém-nascido, meu irmão Júlio, sentada na garupa da barra circular com o filho no colo e eu com uma crozinha verde que eu tinha atrás. Atendia culto terça, quarta, quinta,
culto, sexta, sábado, todo dia na igreja, e domingo de tarde sempre tinha o culto ao ar livre. A igreja cresceu, a igreja da Piratininga, enquanto ele esteve lá. Saiu de lá, mais tarde depois ele assumiu a igreja da Helenita. Eu lembro de domingo de tarde, ele, o pastor com caixa nas costas, indo montar o som na beira de um campo de futebol que tem lá na Vila Helenita, lá no meio atrás da igreja católica, para fazer culto ao ar livre no dia de torneio, na beira do campo de futebol. Então, nós, a igreja, nós sempre fomos da ação. Nós nunca fomos passivos em relação, primeiramente, à nossa vida. Nós nunca fomos, a igreja nunca foi passiva em relação à sua vida. Os crentes não aceitavam o jeito que eles eram. Os crentes tinham radar para os seus próprios erros. Os crentes tinham radar para suas próprias incapacidades e lutavam para aquilo. Eu cansei de ver homens e mulheres que não tinham estudo, porque era muito comum antigamente homens e mulheres não terem estudo ao ponto de não saberem ler nem escrever. Eu cansei de ver homens e mulheres orando em cima da Bíblia para aprender a ler, e aprenderam a ler com a Bíblia. Então, o que faz isso? Da onde vem essa essência de não aceitar as coisas? A igreja não aceitava. A igreja não aceitava que os cultos fossem do mesmo jeito. Não. Pastor, a igreja ia embora para casa angustiado, quando um culto era um culto frio. Era um culto, parecia uma lata vazia. Não é? Eles iam angustiados para casa. Hoje parecia que foi uma lata vazia. Eles iam orar para ver de Deus o que tinha acontecido. Não aceitavam. E assim por aí ia. Diversas situações que faziam com que a igreja se mobilizasse na sua vida pessoal, se mobilizasse no dia a dia da igreja. A igreja, ela agia. Conforme foi passando o tempo, a gente foi ficando acomodado. Ah, tá bom, não tem problema. Ah, estava ruim o culto. Tá bom. Vou para casa ver um filme. Entende? A igreja foi aceitando, foi se submetendo. Enquanto a igreja vai aceitando, o diabo vai tomando território. Ele toma território da tua vida, toma território da tua família. O pai e a mãe se arrumavam para ir para a igreja, arrumavam todos os filhos, e todos os filhos iam para a igreja atrás. Não tinha essa de filho ficar em casa vendo Netflix. Você está entendendo, não? Eu vou para a igreja, o filho adolescente vem em casa. Não, pode ficar em casa. Negativo. Todo mundo para a igreja. Isso sempre foi assim. Ah, Felipe, mas às vezes as coisas são complicadas. Eu quero dizer uma coisa para você. O que é complicado? Agora, ali ó, o bebezinho aqui da Cássia estava chorando aqui, né, Cássia? E a gente fica assim, alguns ficam até desconcertados, assim, às vezes um pouquinho. Eu quero dizer para vocês aqui, vou explicar um negócio para vocês. O que a gente faz aqui, igreja, há 1920, 1910, 1920, eu estou lendo um livro, inclusive, do Gunnar Wingren, o Diário do Pioneiro, contando as histórias dele, de como foi a chegada dele aqui no Brasil e o desbravamento da Assembleia de Deus aqui. Meu irmão, família em 1920 era 15 pessoas. Marido, a esposa e 12 filhos, escadinha, um atrás do outro. Era assim. Na igreja não tinha, olha aí, na igreja não tinha, como é que é o nome daquele negócio de botar os bebês para trocar fralda? Fraldário. Não tinha fraldário, não tinha escolinha, não tinha banheiro, era patente. Entendeu ou não? Não tinha ar-condicionado, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Como é que essa gente fazia culto? Como é que fazia culto? O pai, a mãe, 11 filhos, 10 filhos. Um no colo mamando, o outro deixando a teta, o outro um pouquinho maiorzinho, o outro um pouquinho, uma escadinha. Não era uma família que era grande, todas as famílias eram grandes.
Todas as famílias, só o homem trabalhava, a mulher não trabalhava. Vocês estão entendendo? A dificuldade parece que faz a gente avançar. A dificuldade faz a gente progredir. A dificuldade faz a gente não aceitar a derrota. Um homem não tinha canseira. Eu fico olhando, eu fico revoltado, gente. O pessoal aqui, namorado aqui na igreja, já sabe. Namoro para ser abençoado tem que passar por mim e eu tenho que abençoar. Quer seguir sem a minha bênção? Pode seguir sem a minha bênção, mas depois também não vem me incomodar. Entendeu? Porque 70% das coisas que eu faço no cuidado da igreja é cuidar de família. Aliás, cuidar de casamento. Casamento que dá problema é 60% dos problemas da igreja, é casamento que dá problema. Você está entendendo ou não? Então, tudo por quê? A maioria porque não construiu um bom namoro. Escolheu errado. Escolheu errado, dá problema. Entendeu? Então, aí eu falo para as meninas aqui que vão namorar. O homem que quer namorar tem que trabalhar, irmão. Trabalhar, trazer sustento. Entendeu? Mas não para trabalhar para comprar iPhone. Trabalhar para comprar uma casa. Entendeu ou não? Não trabalhar para botar as coisinhas no carro. Não. Tá namorando? Esquece carro, irmão. Agora é casa. Quem casa quer casa. O homem de Deus trabalha para comprar casa. Amém? Quando eu casei com a Priscila, eu tinha a minha casa invadiram, fiquei 8 anos sofrendo da invasão, pagando aluguel e pagando a casa invadida. Mas quando eu casei com ela, eu tinha uma casa. Amém, gente? E agora os guri querem namorar, mas querem comprar tênisinho de 300 conto, bonezinho de 200, quer namorar. Quer namorar, irmão? Quer namorar? Vende tudo pro Brick, bota tudo lá no LX, transforma tudo em dinheiro para dar entrada na casa. Aleluia, gente. Tem que resgatar essas coisas. Os homens trabalhavam de sol a sol, na lavoura, no que fosse preciso, para sustentar os 12, 11 e vir para a igreja de noite. Nas histórias que eu estou lendo, homens, lá onde eu estou lendo lá, por que a gente chegou aqui? A gente só chegou aqui porque alguém abriu a estrada para a gente chegar. Esses homens que abriram a estrada para a gente chegar, terça-feira, eu não estou falando, vocês viram, né? Eu vou explicar. Terça-feira chegava, reunia todo mundo para a igreja. Todo mundo, arruma todo mundo aí para a igreja. A mulher já sabia que o homem estava chegando e ia para a igreja, já arrumava todo mundo, todos os 11, para a igreja. O que eu estou lendo lá, de por que a gente chegou até aqui. Terça-feira, quarta-feira, igreja. Quinta-feira, igreja. Sexta-feira, igreja. Sábado, igreja. Domingo de tarde, domingo de manhã, escola dominical. Domingo de tarde, culto ao ar livre. Domingo de noite, igreja. Ou vocês acham que a gente chegou até aqui com essa liberdade que a gente tem vindo no curso terça e domingo? E olhe lá. Vocês acham que a gente chegou aqui assim? Vocês acham que a gente tem liberdade? É assim? Não. A gente chegou aqui porque gente deu sangue, literalmente, para que a gente chegasse até aqui. Então os homens de Deus, pelo amor de Deus, eu fiz reunião dos homens aqui, não vou falar o que eu falei aqui com eles, porque é segredo, não é? É secreto, reunião de homem é secreta. O que se fala aqui, não é? Vai ter mais uma agora, reunião de homem. Não é culto não, é reunião de homem. E o que se fala aqui, se fica aqui. E se o espírito da fofoca tomar esses homens aí, o Senhor vai revelar que nós estamos em campanha de oração. Vamos repreender. Vai sair todo o espírito fofoqueiro da vida dos homens. Homem não pode ser fofoqueiro, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Nem mulher. Mas homem é mais feio. Então, na reunião dos homens, eu falei para eles uma coisa, e isso eu posso dizer para vocês: na casa da maioria das famílias, quem convoca para oração é mulher. Quem chama para orar é a mulher. Na maioria das igrejas, o ministério de oração é de quem? Das mulheres. Mas quem tem que convocar para oração é os homens. Está errado isso aí. Está errado. É o homem que tem que dar a frente para a oração. É o homem que tem que levantar às 5 da manhã para orar. Ah, Felipe, mas por que antigamente era assim? Porque as mulheres não trabalhavam, irmão. Por isso que tinha círculo de oração. Então elas pegavam os filhos e vinham de tarde para a igreja para orar. Por isso que o círculo de oração, a maioria é de tarde. Hoje as mulheres tudo de trabalho. Então, homem de Deus, assume a responsabilidade na tua casa de colocar a tua casa em oração. Amém? Levanta lá, traz a tua família
para a igreja. Ai, amor, será que a gente vai no culto hoje? Eu não sei, eu estava vendo uma série, estava a fim de acabar ela. Então vamos fazer um chimarrão, vamos comprar uma pizza e vamos ficar em casa vai vendo onde vai dar isso aí. Vai vendo onde vai dar, o homem de Deus. Você não é igual ao mundo, irmão. Você já entendeu que você não é o mundo? Você já entendeu que você é de Deus? Hoje é culto do crescimento, irmão. Não está gostando? Desliga aí a live aí. Vocês não ficam aqui na igreja, não vai embora não, que é feio ir embora no meio do culto. Entendeu? Já chegou, agora fica até o final. Entendeu? Se arrepende no primeiro. As outras terças é até um pouco mais leve. O César que anda pegando meio pesado aqui terça-feira. Na primeira terça do mês que vem, não vem no culto. Fica em casa. Agora aqui hoje a gente vai crescer no Senhor. Vai crescer. Vamos ficar em casa, amor. Vai para a igreja, irmão. Tu é crente. Tu é de Deus. Tu é diferente do mundo. Tu não é do mundo, tu é de Deus. E o homem de Deus arruma a família e manda para a igreja em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. O homem de Deus se preocupa com a vida espiritual da sua família. Como é que está a vida espiritual da tua família, meu irmão, homem de Deus? Como é que está a vida espiritual dos teus filhos, da tua mulher? Tu é o pastor da tua casa. Vamos ficar em casa, vamos ver o final do como é que é? Lá, o Vikings. Ainda convida a mulher para ver Vikings ainda. Está repreendido. Está amarrado. Se a Priscila vê, ela é escondido de mim. Vamos ver Vikings? Não. Estou brincando, viu, gente? Essa parte é brincadeira, mais ou menos. Amém? O que eu quero dizer para vocês é que a essência que Jesus deixou para a gente é uma essência do ide. Antes do pregai. Antes do pregai tem o indo. No original é indo. E indo, enquanto vocês vão, preguem. E o que é ir? Ir é não estar parado. Ir é não aceitar a derrota. Ir é insatisfação. Você vai ver várias vezes o Senhor Deus chamando o povo do seu lugar de estagnação, parado. Que Ele fala para Abraão. O que Ele fala para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai para fora, vamos embora. O que Ele fala para Moisés? Vamos, Moisés, como é que está aí? Vamos lá buscar o meu povo. Não, mas aqui está bom, Senhor. Quando eu tinha condições, o Senhor não quis, agora eu estou velho, cansado, não tem problema. Bora, vamos. Você está entendendo? Não tem desculpa para Deus, idade, problema, dificuldade, problema financeiro, rico, pobre, velho, novo, não importa, o Senhor chama a todos, vamos, levanta, vamos embora. O que é ir? É deixar uma posição e ir para outra. Deixar essa outra e ir para outra, isso é indo. É não estar parado. Ir é sair da sua posição, seja ela qual for. Bom, Felipe, mas eu tenho 80 anos de fé, irmão. Eu tenho 80 anos de fé. Eu tomo, por exemplo, o vô da Priscila. O homem tem 101 anos de idade. Até o ano retrasado ele cuidava do coral de 4 vozes da Assembleia de Deus. Se acidentou, uma moto atropelou ele indo pegar o ônibus, se eu não me engano, para ir para a igreja, alguma coisa parecida, não era? 99 anos de idade, indo. Mas isso é típico de crente com mais de 80 anos, que é crente há muito tempo, que é crente desde que nasceu, ou desde a infância. É típico desses homens o ir. É típico desses homens o agir. É típico desses homens a oração. É típico desses homens a vida com Deus. É típico, é natural, faz parte. Então quando o Senhor chama a gente para ir, é colocando a gente, Ele coloca a gente numa situação de não ter como ficar parado, independente da nossa condição. Mas Deus, eu não tenho carro para ir. Não é desculpa. Deus, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não é desculpa. Deus, mas eu não tenho condições. Não é desculpa. Eu poderia aqui colocar, a hora já foi, o culto hoje é apenas 1 hora, mas eu poderia, se fosse domingo, que é 3, o culto do domingo passado foi 3 horas de culto, glória a Deus. Assim que é bom. Assim que é bom.
Assim que é bom, porque eu fico revoltado com essas coisas. O crente é cheio de nhenhenhé, de mimimi. Às vezes eu chego, às vezes eu fico. Às vezes vem alguém assim, alguém que é crente de outra igreja, né? Assim, e vem aqui num domingo. Aí ele senta aqui, aí o culto começa às 7h30. Ele chega às 7h30 e vai 8h30, 9h30. Eu vejo que ele não aguenta mais o culto. Ele olha 9h30 para o relógio e diz assim: agora vai acabar. E aí, às vezes acaba, mas uma vez só acabou até hoje, nesses 4 anos de igreja. Foi domingo retrasado, que eu não sei o que aconteceu. O Senhor parou o tempo, só pode. Fora isso, é até às 10. Mas amanhã tem que trabalhar. Para, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, perto da minha casa tem 3 centros de macumba, irmão. É sexta, sábado, tuque, 5 da manhã, tuque, 6 da manhã, 7h30 da manhã, de domingo está o homem na parada pegando ônibus para trabalhar. Por favor. Consagração no meio deles é 21 dias deitado no chão com a cabeça cheia de sangue. Faz 21 dias de oração aqui de joelho na igreja para ver como é que funciona, quem é que fica. Quer ser usado por Deus, irmão? Quem vai ser obreiro aqui, os adolescentes jovens que for ser obreiro aqui no caminho, pode ir resolvendo a vida, porque vai ser complicado. Vai ser fácil não. Quem chegar aqui já é obreiro, né? Tudo bem, vamos embora. Agora os formados no caminho aqui, irmão, eu posso preparar. Porque se eles, para consagrar o deles lá é 21 dias, com a cabeça cheia de sangue embaixo, como é que a gente vai fazer menos para o nosso Deus, que é o Deus de verdade? Eles, para o Deus deles, que não é Deus, eles consagram um monte de coisa, ficam a madrugada tocando lá e batendo aqueles tambores até rachar os dedos, e a gente, 9h30 quer ir embora, porque amanhã tem que trabalhar. Tem problema, irmão, só nessa rua aqui e na outra lá deve ter umas 15 igrejas. Amém? Aqui a gente vai até o final. Aqui a gente vai voltar. No início da campanha de oração, na quinta-feira, eu disse: Senhor, a gente quer voltar para trás, porque em algum lugar nesse período a gente se perdeu. A gente quer voltar lá atrás. Eu quero ir lá atrás, aleluia. Eu quero ir lá atrás, quando os homens as famílias, os homens e mulheres davam a vida pelo reino de Deus. Eu quero voltar lá atrás, onde não havia desculpa. Eu quero voltar lá atrás, onde os pastores eram mais preocupados com vida salva do que com luxo do seu bem pessoal. Eu quero voltar lá atrás, onde pastor não tinha nem gabinete, como aqui não tem, não tinha lugar, cadeira confortável para sentar, porque não tinha tempo de sentar. Aleluia! Os pastores antigamente não tinham tempo de sentar. Agora o pastor quer comprar até cadeira gamer para sentar no gabinete dele. Está amarrado, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tem que dar um cepo para o pastor sentar, para não ficar muito tempo, aleluia, igual no hospital. No hospital não tem cama boa para não ficar muito tempo. Amém? Cadeira de pastor não pode ser confortável, tem cadeira dura. Pastor tem que estar na rua fazendo a obra de Deus, ganhando gente para Jesus, curando enfermo, levantando paralítico da cadeira de rodas. É isso. Aleluia. Quando nós começamos a campanha de oração, eu falei: Deus, eu quero voltar lá atrás. Não tinha frescura. Não tinha, era uma corneta, 2 cornetas em cima de uma taquara. Irmão, você não sabe o que é isso. 2 cornetas em cima de uma taquara, um amplificadorzinho. E lá estava o pastor na frente da casa do irmão, no pátio do irmão e da irmã. Lá estava ele, era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz, né? E lá vinha, e se a gente vinha longe, o vento batia na que a gente via só um pedaço. Era Jesus, não é? Não era isso aí, Tatá? Era assim, desse jeito. Foi assim que a igreja cresceu, sem vergonhinha. Vamos fazer um culto na frente da casa. Não, irmão, na minha casa não, pelo amor de Deus. Vamos para a rua fazer evangelismo. Vamos. Os jovens com a Bíblia não, com o telefone. Deus o livre andar com a Bíblia, entregar um folheto. Agora, os do mundo, os do diabo, para oferecer um cigarro de maconha, é muito corajoso. Eles são corajosos.
Então, alguma coisa a gente perdeu nesse período de tempo. E o que a gente perdeu foi o sentido que o Senhor Jesus diz: ide. Depois do ide é o pregai. Porque a gente não prega com palavras, a gente prega com a vida. As palavras pouco importam, principalmente numa época de hoje. Liga o YouTube para você ver. Tem todo tipo de gente falando todo tipo de asneira em nome de Jesus. Tem um tal de Vitor Azevedo, só fala besteira, bobagem. É um guri tomado por demônio. É um guri tomado por espírito enganador. Entende? E tem gente que bate palma para esse tipo de gente. Entendeu? É youtuber que começa a pregar o evangelho e fica rico e não abençoa. Esse tipo de gente, se fosse proposto para eles o que Jesus propôs para o jovem rico, abandona a fé, ou vai buscar argumento na Bíblia para ficar com a sua riqueza, porque Jesus era rico. Mentira! 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 Amém? O evangelho não é para fazer ninguém rico. O evangelho é para salvar vidas. Amém? E todo o dinheiro que entra na vida de alguém por causa do evangelho tem que reverter em salvação e transformação de vidas. Ah, Felipe, mas eu quero ser rico. Vai ser empresário, vai ser o que for, vai procurar uma profissão que dá dinheiro, abre um mercado, abre qualquer coisa, abre uma empresa de qualquer negócio. É o evangelho. Evangelho não foi feito para tornar ninguém rico. Como é que pode? Como é que pode um homem de Deus, Adriano, que prega a palavra do Senhor Jesus, sentar na mesa de um restaurante e pagar 250 conto numa comida? Como é que pode? Você juntou o seu dinheiro de outra forma, não tem problema. Do evangelho, negativo, está errado. Está errado. R$25, paga uma boa alimentação para alguém que prega o evangelho. Pega os outros 225, sustenta alguém que passa necessidade, porque 225 até um rancho básico faz para alguém. Está errado. Mas o que aconteceu? Se perderam. Aqui não vai se perder. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai ter pastores, essa igreja vai ter outras igrejas. O pastor que quiser ser pastor dessa igreja já vai entendendo o processo. E essa igreja, por rica que for, pode se tornar rica que for, não é para tornar pastor rico, começando por mim. É para ganhar almas, salvar vidas, comprar moto, coloca som na moto, espalha 20 motos na cidade falando evangelho com carro de som, compra caminhão, faz culto ar livre, monta uma equipe de culto ar livre, assalaria elas por mês, vai estar todo dia na rua evangelizando, todo dia, um final de semana em cada lugar. Aleluia, irmão, aleluia, está na hora de voltar. Ah, Felipe, mas não dá, e as igrejas estão tudo ricas aí, irmão, pode parar, as igrejas estão tudo ricas aí, entende? Tem pastor comprando jatinho, porque é mais cômodo. Que cômodo, irmão? Que cômodo? Pega um avião de carreira, vai dar a oportunidade de sentar perto de mais gente, falar mais de Jesus. O pastor está no avião, glória a Deus, é o pastor fulano de tal. Amém? Mas é desculpa para sustentar os seus luxos. O evangelho não é isso. Amém? O Senhor chama a gente e hoje está chamando a gente. O Senhor está chamando você aqui essa noite do culto do crescimento a você levantar do seu lugar. Está paradinho? Está confortável? Então está errado. O Senhor está dizendo: vamos, ide, pregai o evangelho. Indo, pregai o evangelho. Prega com a tua vida, prega do teu jeito, não fica parado não. Entende? Fica parado não, vai para a rua. Conversa com teus vizinhos, se você tem tempo em casa. No meu caso eu não tenho. Agora que eu estou tendo um pouquinho por causa da pandemia, conheci uns 2 ou 3 vizinhos que eu não conhecia lá 4 anos já morando lá. Amém? Mas nos primeiros 2 anos, que logo começou o caminho, eu não conhecia ninguém. O pessoal achava que era abandonado, que era um matagal lá em casa, não tinha tempo de cortar grama, só era eu na igreja, para lá e para cá. Amém? Agora eu tenho até para cortar grama, dá para dar um jeito. Vai para a rua falar de Jesus para as pessoas, com a tua vida. Revela o teu casamento, mostra o teu casamento para os teus amigos, teus familiares, que é uma bênção. Prega com a tua vida, mas não fica parado. Vá, o Senhor manda você ir. O Senhor está dizendo para você: sai daí onde você está parado, levanta, bora, faz alguma coisa, vamos, anda. Amanhã tem que ser outro lugar, não pode estar no mesmo lugar. Indo. Enquanto a gente vai, a gente prega com a nossa vida, com o nosso jeito de ser. Se todo mundo entendesse isso, e a gente vai encerrar, eu vou encerrar já. Se todo mundo entendesse isso, eu vou explicar para você porque
Eu vou explicar para você porque a Bruna pede oração pela família, para abrir as portas de emprego. A Rosângela pede oração pelo cunhado José, que está internado. Vão orar para essas duas pessoas aqui, a Bruna e a Rosângela. Irmãos, eu vou explicar para você, para a gente poder encerrar. Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que o assaltante vai assaltar ou assalta alguém aí? Por que que alguém mata? Por que que tem crime? Vou explicar por que para você. Exatamente agora tem uma criança. Exatamente agora. Que dia é hoje? 6 de... Eu estou até perdido no mês. 6 de outubro. 6 de outubro de 2020. Agora tem uma criança de 5 anos de idade. Não uma, mas algumas. 5, 6, 4, 7 anos de idade. Agora por aí, ó, morando aqui perto. Está por aí, eles estão por aí. Essas crianças estão crescendo dentro de um ambiente, de um meio, porque a gente é fruto do meio. Entendeu não? Você é fruto do que te cerca. Então essas crianças estão crescendo agora no meio de crime, de marginalidade. Estão se criando lá no meio disso. Elas vão fazer 6, 7, 8, 9, 10 anos, 12. Elas são com 5. Daqui a 8 anos elas vão estar com 13. Com 13 anos elas já vão começar a ser cooptadas pelo crime. Mas antes disso elas já enfrentaram família violenta, pai que bate mãe, entendeu? Irmão mais velho que é assaltante, traficante, primo que foi morto. Já estão vivendo essa realidade agora, não é amanhã, agora, está acontecendo agora. Daqui a 9 anos para frente, você crente que vai estar aqui todo culto bonitinho, feliz aqui, glória a Deus, porque passa rapidinho, né? 8 anos passa rápido, 8 anos passa rápido. Daqui a 8, 9 anos mais ou menos para frente, talvez você, seu filho, seu parente, vai ser assaltado por esse menino de 5 anos, que hoje tem 5 anos. Talvez ele vai ser morto por esse menino que hoje tem 5 anos. Entende? A pergunta que eu faço para você é: nós vamos esperar ele fazer 13 sem a gente chegar? Ou ele vai fazer 13 com o tráfico na volta e a igreja não vai chegar lá? Felipe, a gente vai como? Como é que a gente vai chegar lá? Se a nossa vida é terça culto, domingo culto, tchau pastor, até semana que vem. Ora por mim essa semana para que seja uma bênção a minha vida. Pastor, ora por mim para que abra uma porta de emprego para mim. Pastor, me ajuda porque eu estou mal. Pastor, me abençoa. Entendeu? Como é que essas pessoas vão ser alcançadas? Fala para mim. Se a gente vai continuar aqui dentro, fechadinho aqui, bonitinho, glória a Deus, cantando, pulando, sendo feliz. Se a gente não vai chegar nessas pessoas, como é que isso vai ser transformado? Entendeu? Então o mundo ficou pior na medida que a igreja se acomodou. O mundo ficou pior na medida que a igreja parou. Por isso nós estamos em campanha de oração, para que o Espírito Santo reacenda a chama de novo, para que no meio de nós surjam evangelistas, profetas, homens de Deus, que abram mão do seu domingo de tarde e procurem um lugar para fazer um culto doméstico, um culto ao ar livre. Amém? Por isso que agora, passando a pandemia, nós vamos para a rua evangelizar. Vamos botar tenda na rua, tenda na 48, vamos anunciar o evangelho, botar carro de som. Se vier o recurso, vamos comprar um carro de som pra gente aqui, e vamos botar uma moto som na rua rodando, e da igreja para não pagar todo mês alguma coisa. Algum irmão que tem carteira de moto, que tem muitos aqui que tem carteira de moto, não é? Vai pegar a motinha, bota na rua. Compramos até uma tereré, como é que é o nome dessas motos? Bota na rua. Assim diz o Senhor: arrependei-vos, e não sei, alguma coisa, qualquer coisa que fale de Jesus. Qualquer coisa que fale de Jesus. Porque de repente, no meio disso tudo, o Senhor pode alcançar alguém. A família desse menino, por exemplo, que daqui a 8 anos estará assaltando talvez alguém da igreja, ou matando alguém. Esse menino daqui a 8 anos pode estar aqui no altar pregando a palavra. Glória a Deus, sim ou não, igreja? Daqui a 8 anos pode estar no altar pregando a palavra, ou na rua com a arma na cintura. Depende do quê? Da ação da igreja, do id da igreja, do indo, todo tempo, insatisfação de um lugar parado.
Por isso, nessa noite, no culto de crescimento, eu quero convidar você que está aqui hoje, você que está assistindo a transmissão ao vivo, a você levantar-se da sua posição e mudar de atitude, começar a fazer alguma coisa pelo Evangelho. Alguma coisa eu tenho que fazer, porque o Senhor disse que eu tenho que sair da minha posição. Sai da tua posição, sai da onde tu está, levanta da onde tu está, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos ficar em pé. Glória a Deus, aleluia. Portanto, indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Nós temos o poder de mudar o mundo daqui para frente. Eu falei aqui, tem um testemunho que eu quero encerrar. Tem um testemunho que diz que na verdade não é um testemunho, é uma ilustração. Um homem bateu numa igreja muito bonita, organizada, ornamentada. A igreja é um espetáculo. Aí bateu na igreja e falou assim: escuta, tem um homem aí que tem as mãos furadas, um homem machucado aí nessa igreja. Aí disseram: não, aqui todo mundo é resolvido, todo mundo é direitinho. Aí bateu noutra igreja, e foi batendo de igreja em igreja, e dizia: não, lembra disso aí, Adriano? Isso é antigo, hein? Não, aqui não tem esse aí. Esse aí que você está falando não tem. Aí chegou numa igreja, e eles disseram: não, aqui tem, ele está aqui. Ele está caminhando aqui. Ele caminha no meio da igreja. E assim está o Espírito Santo hoje. Jesus caminha no meio da igreja. Aleluia. Eu lembro de testemunhos de pessoas virem o homem das mãos furadas caminhando no meio da igreja. Eu lembro de profecias que o anjo do Senhor passava com uma taça, e a taça colhia as lágrimas da igreja. Não lembra, Chico, esses testemunhos aí? Estou falando só com o pessoal antigo de igreja aí hoje. Lembra desse testemunho? Que o anjo, uma profecia que o anjo passava com uma taça, colhendo as lágrimas. Aí eu pergunto para você: cadê as nossas lágrimas? A igreja não chora mais. A igreja quer festa, a igreja quer alegria, a igreja quer pulo, a igreja não quer chorar mais. Graças a Deus, porque essa igreja está voltando a chorar nas orações. Eu vejo os narizinhos assim na oração, fungando na oração, porque é uma igreja que voltou a orar. Então quer dizer que o anjo voltou para cá, para recolher as lágrimas da igreja e levar para o Senhor. Uma igreja está clamando ali em Alvorada, meu Pai. Aleluia, uma igreja está clamando, uma igreja está orando. Em nome de Jesus, irmãos, o homem das mãos furadas tem que voltar a andar no meio da igreja. Aleluia, ele tem que voltar a andar no meio da igreja. Mas ele não anda no meio de quem está acomodado, ele anda no meio de quem está insatisfeito e quer mudar de posição, e quer evoluir, quer crescer no Senhor. Hoje é culto do crescimento. Tua vida tem que crescer, tua família tem que crescer. Mas não cresce vindo para cá buscando bênção. Cresce agindo em favor do reino. Quando você age em favor do reino, o dono do reino age em favor de você. Amém? Vou encerrar e nós vamos orar com a palavra que diz: nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Então, se você confia no Senhor, você tem vida com Ele, então Ele trabalha para você. Como a Deise ali, não é, Deise? Falou aqui o testemunho. Ela mandou uma mensagem essa semana apavorada, que estava desesperada, não conseguia mais entrar no trabalho dela. Não sei, semana passada, retrasada: orem por mim, eu não consigo mais entrar no meu trabalho, está insuportável. Está lá, Deus já empregou ela no outro emprego, de um dia para o outro. Amém? É isso que Deus faz, trabalha para aqueles que nele confiam. Com você vai ser igual ou melhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ore nas suas orações aí, ore pela Bruna e pela Rosângela. Depois de nós orar, o louvor encerra com um louvor abençoado e poderoso. Hoje eles estão bem soltinhos, até Raiz Ravel eles estão cantando hoje aqui. Glória a Deus. Feche os olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto do crescimento. Em nome de Jesus, Senhor, levanta os homens de Deus dessa igreja que pregam nesse culto, a eles trazerem com força a tua igreja de volta para o centro, da onde ela nunca deveria ter saído. Coloca, Deus, no coração desses homens aqui dessa igreja, os homens aqui do caminho, um sentimento de insatisfação, de responsabilidade pela vida espiritual da sua família, pela vida espiritual dos seus filhos e da cidade.
Em nome de Jesus, Senhor, usa as famílias, as mulheres como intercessoras nessa igreja, mas não permita que cada um aqui fique parado no seu lugar, mas que a gente possa voltar a ser como era a igreja antes de nós, uma igreja insatisfeita, uma igreja que vence, porque enfrenta a luta que tem que enfrentar, uma igreja, Senhor, que não é mimizenta, uma igreja não é reclamona, crente que não fica, Senhor, preocupadinho com qualquer coisa, não, crente da guerra, crente da batalha, crente da oração, crente do general dos generais, homens e mulheres de Deus. Levanta essa igreja, Senhor, com poder, levanta essa igreja, Senhor, para agir no teu reino e não para ficar acomodada, aceitando uma vida passiva. Em nome de Jesus, abençoa a Bruna, Senhor, que pede oração, e a Rosângela pelo cunhado José. Abençoa essas famílias, em nome de Jesus, meu Pai.